Olá, Ranger! No episódio de hoje, vou falar sobre mais um assunto de imunologia básica, órgãos linfóides primários. Vamos de vídeo? É hora de morfar! Bom, os órgãos linfóides são os locais onde as células do sistema imunológico, elas nascem, ou seja, elas são produzidas, elas crescem, digamos assim, amadurecem, e, por fim, é o lugar onde elas vão desempenhar a sua função, ou seja, local onde elas vão trabalhar, certo? Exatamente. Então, diante dessas particularidades, os órgãos linfóides eles foram classificados em dois grandes grupos: órgãos linfóides primários, ou também chamados geradores, e órgãos linfóides secundários, ou também chamados de periféricos. Entendeu? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre os geradores. Então, observem aqui essa figurinha, que faz muito bem essa divisão e interrelaciona esses órgãos, porque existe realmente uma conexão entre eles. Então, os órgãos linfóides geradores são a medula óssea e o timo. Eu acho é pouco. Uma vez que essas células lá, do sistema imunológico, elas saem daqui, ganham a circulação linfática ou circulatória e vão recircular pelos órgãos linfóides periféricos ou secundários, que no caso é o linfonodo, o baço, e nós também temos os tecidos linfóides associados à mucosa, que aí já não se quadra nessa classificação de órgão, mas que eu vou falar em um outro vídeo por aí, ok? Então, essas células imunes, elas têm essa característica de ficar fazendo um processo que a gente chama de vigilância imunológica. É como se fosse uma patrulha mesmo do nosso organismo, em que elas ficam percorrendo todo o corpo, entre linfa e corrente sanguínea, passando aí pelos órgãos linfóides secundários, procurando antígenos, ou seja, fazendo a sua vigília, para que, se caso encontrar esse antígeno, algum agente estranho, ela possa desempenhar a sua função. Mas voltando aqui ao tema central do nosso vídeo, hoje nós vamos falar sobre os órgãos linfóides geradores. O primeiro deles, não poderia começar por outro que não esse, é a medula óssea. A medula óssea é um tecido, na verdade, que está no interior, daí dos nossos ossos. Ela está presente principalmente na idade adulta nos ossos chatos, como no externo, nas costelas, nos ossos ilíacos, que nós temos uma célula tronco, que é uma célula progenitora, que vai dar origem a todos os tipos de células. Essa célula tronco hematopoética vai se diferenciar em uma célula tronco multipotente, que por sua vez vai dar origem a um progenitor que é chamado linfóide. Esse progenitor linfóide se compromete com a geração de linfócitos, tanto T quanto B, e de células NK, as natural killers. Entendeu? A célula tronco multipotente, ela também vai dar origem a uma outra linhagem progenitora, que é a linhagem mieloide. É o quê? Essa linhagem mieloide, ela vai, dar origem aos outros tipos de leucócitos que nós temos aí, que também fazem parte do sistema imune. E esses outros leucócitos, assim como os linfócitos, eles podem ser vistos na corrente sanguínea, que são, no caso, os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, os monócitos, certo? Além disso, essa célula também vai dar origem às hemácias e às plaquetas, que já fazem parte aí da série plaquetária e série eritrocitária, e não se relaciona especificamente com o sistema imune. Vejam, então, que eu tenho, células que, aqui na medula óssea, que vão dar origem a todas as células do sistema imune e também a outras células aí do nosso organismo. A medula óssea nada mais é do que um berçário
e uma escolinha para essas células. É nesse lugar onde elas vão aprender o seu ofício, onde elas vão aprender o que elas deverão fazer, ou mesmo elas vão adquirir as ferramentas necessárias para isso. Então, aqui na medula óssea, pensando aqui nas células, nos linfócitos, a medula óssea é o local de nascimento tanto dos linfócitos B quanto T. Porém, o linfócito B, ele continuará aqui na medula óssea, ó, veja aqui nessa figurinha embaixo, por um período a mais. Ou seja, ele vai continuar aqui fazendo seu processo de maturação, porque ele precisa adquirir o que a gente chama de receptor de superfície. O receptor de superfície é uma estrutura que vai ser responsável pelo reconhecimento do agente estranho lá nos órgãos linfóides periféricos. E essas células, quando elas nascem, elas são muito nenenzinhas e elas não têm esses receptores. Então elas precisam adquirir esse receptor. E a gente chama isso de processo de maturação de célula. Ou seja, ela vai passar por algumas fases como se ela estivesse na escola. À medida que ela vai conseguindo passar de fases, né, e ela expressa um receptor de superfície pronto, maduro, ela está numa fase então que a gente chama de célula B imatura. Essa célula B imatura, ela vai então chegar no momento em que a gente precisa testar se esse receptor ele é funcional, se ele realmente prestou. Então, para isso, a gente vai colocar essa célula em contato com antígenos próprios. Por quê? Não sei. Então, com isso, né, lá nessa escolinha, lá na medula óssea, as células B, elas vão passar por esse processo que a gente chama de seleção, e essa seleção vai verificar se essas células são capazes de reconhecer o antígeno próprio com baixa afinidade. Nada de reconhecer muito forte, nada de ligações fortes. Porque ligações fortes geram ativação de célula, e não é isso que a gente quer aqui nesse momento. Nós queremos que as nossas células tolerem os antígenos próprios e se liguem fortemente a antígenos estranhos para daí sim desencadear uma resposta imune. A partir do momento que ela se diferencia em bem imatura e faz, né, o processo de seleção, ela migra para o baço, que é um órgão linfóide secundário, e lá no baço ela vai terminar seu processo de maturação. Então a célula B, ela tem essa particularidade. Ela nasce em um órgão e inicia seu processo de estudo, de educação aí nesse órgão, mas termina ele lá no baço. É no baço que ela vai se diferenciar em diferentes, né, em vários tipos aí de células B, com funções diferentes, reconhecimento de antígeno diferente. Lembrando que a célula B é uma célula que está relacionada com a imunidade humoral, porque ela se diferencia em plasmócito e produz vários tipos de anticorpos. Existem vários tipos, né, várias classes de anticorpos, IgA, IgG, IgM, e a produção diferencial desses anticorpos vai depender dessa diferenciação celular e do estímulo que elas recebem, ok? E as células T? As células T, elas são mais metidas, digamos assim. Ela não gosta de se misturar com o restante. Eu tô passada, chocada. E ela vai fazer seu processo de maturação em um outro órgão que é específico para ela, que chama-se timo. Essas outras células aqui, né, neutrófilo, basófilo, eosinófilos, os outros leucócitos, eles terminam completamente seu processo de maturação aqui, e à medida que eles estão prontos, maduros, eles já são liberados na corrente sanguínea e ficam lá circulando e podem migrar para os tecidos sempre que requisitados. Agora, a célula T, né, conforme eu disse, não, ela tem um lugar específico para ela, que é o timo. E ela se chama T justamente porque ela faz seu processo de maturação no timo. O timo, ele é um órgão bilobado, né? Tem 2 pedaços aqui. E esses lobos são subdivididos ainda em lóbulos menores, ou seja, segmentos menores, como a gente está vendo nesses cortes histológicos aqui. O timo, ele é um órgão que se localiza aqui no mediastino anterior, na porção superior aqui da cavidade torácica, logo à frente do coração. Tente não achar fofo! E ele
ele tende a involuir com o passar do tempo, ou seja, ele vai diminuindo, justamente porque a função dele é gerar linfócitos T, ou seja, gerar um repertório de células T. À medida que a gente vai crescendo, a gente já vai ter uma grande quantidade de células T geradas específicas para diferentes tipos de antígenos. Daí esse órgão ele começa a perder um pouco a sua função e, consequentemente, ele vai diminuindo de tamanho. Os linfócitos T, quando eles saem lá da medula óssea e chegam aqui no timo, eles chegam pelo córtex. E aqui eles recebem um nome bonitinho que é chamado de timócitos, ou seja, eles são nenéns, são bebezinhos que estão chegando aqui na escolinha para aprender o ofício, para adquirir a sua maturidade funcional, para adquirir as ferramentas e os componentes necessários para desempenhar a sua função lá na frente. Então, como toda turma nova na escola, ela é cheia. Por isso que nós temos aqui no cantinho, ó, no córtex, essa coloração bem escura, porque isso demonstra uma grande quantidade de células. E assim como eu mencionei para o linfócito B, lá na medula óssea, o linfócito T aqui no timo, ele também vai sofrer esse processo de educação, que é marcado pela expressão desses receptores de superfície. E interessantemente, aqui no timo existem células que a gente chama de células babás tímicas. Olha só como eles são privilegiados, eles têm até babá que cuida deles. Boiola! Que são as chamadas células epiteliais tímicas ou células reticulares epiteliais. Essas células epiteliais, elas estão aí para fornecer um suporte, né, para essas células ter um suporte estrutural e também para ajudar no processo de maturação dessas células, para liberar fatores de crescimento, como por exemplo a interleucina 7, que vai ajudar nessa passagem desse processo de maturação. E ele vai expressar elas, ou seja, ele vai brotar essas cadeias na superfície de forma lenta e gradual, então não é tudo de uma vez. Então ele expressa metade da cadeia, isso é um checkpoint que a gente diz, ou seja, é um ponto de checagem, é um momento de seleção também. Ele precisa chegar aqui e proliferar, e além de proliferar, ele precisa expressar metade dessa cadeia. Se ele não conseguir fazer essa primeira tarefinha, o que vai acontecer? Morte. Isso é uma sinalização para não passar para a próxima fase. Só que para o linfócito T e para o B também, né, a penalidade não é uma recuperação, infelizmente. A penalidade é justamente a morte, né? E aí eles entram em apoptose. Eu tô passada, chocada. Uma vez expresso esse receptor de superfície completo, a gente precisa, assim como dito para o linfócito B, testar se esse receptor ele é funcional. Ou seja, eu preciso ver se esse receptor ele é capaz de reconhecer um antígeno. Só que nessa situação é um antígeno próprio, novamente, certo? E aqui no timo existe uma particularidade bastante interessante. Nós temos uma estrutura que é chamada de barreira hematotímica. A barreira hematotímica, como o próprio nome sugere, é uma barreira que é formada aí pelas células epiteliais tímicas que vão impedir a entrada ou a chegada de antígenos aí no timo. Por quê? Não sei. Porque eu não quero que essas células elas encontrem antígenos nessa fase. Elas são muito novinhas. É como se a gente imaginasse estudantes de medicina, estudantes de fisioterapia, enfermagem, lá no primeiro ano da faculdade. Eles são muito nenéns. Eu não posso dar nenhum paciente ou colocá-los à frente de nenhum paciente para que eles tomem alguma conduta naquele momento, certo? Então eles estão ainda aprendendo esse ofício. E muito interessante é que essa barreira hematotímica ela está presente apenas no córtex, que é o momento ainda que essas células estão proliferando e adquirindo aqui seus receptores de superfície. Ao chegar na medula, não vai chegar todo mundo, né? Porque o processo de seleção, ele é selvagem, né? O processo de seleção, ele é rigoroso. Então, muitas células vão morrer nesse caminho aqui da medula para o córtex. É por isso mesmo que a medula é um local mais claro, rosa claro, porque tem menos células, porque muitas delas morreram aí no processo. E aí aqui na medula já não existe mais barreira hematotímica e daí essas células vão entrar em contato com antígenos próprios
e passar pelo processo de seleção. Se reconhecer o antígeno próprio com altíssima afinidade, infelizmente, não dá, é morte, você fez tudo isso, mas apoptose. Mas se reconhecer fracamente, aí sim essas células estão liberadas para ir desempenhar seu ofício, fazer sua função lá na periferia. Elas entram nos vasos sanguíneos, né, daí do timo, e caem na corrente sanguínea e vão chegar lá nos linfonodos, que são órgãos linfóides periféricos, para poder desempenhar essa função, certo? Uma outra estrutura interessante que tem aqui, né, que aí já é mais a título de curiosidade histológico, é o que a gente chama de corpúsculo de Hassall. O corpúsculo de Hassall é uma estrutura formada por lamelas concêntricas acidófilas, que parece ter componentes de queratina, e acredita-se que é justamente restos, né, celulares, tanto de célula epitelial tímica, quanto desses timócitos aí, quanto dessas células que vão morrendo, desses linfócitos que vão morrendo nesse processo de maturação. Bom, então era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, não perde tempo, deixa seu like aqui, aperta o joinha, se inscreve aqui no canal, envia para o seu amigo, mostra para ele como que esse canal tem as coisas legais. Deixa o seu comentário aqui com a gente, o que você achou, se você tem alguma dúvida, vai ser um prazer te responder. E lembre-se sempre, se a base é sólida, quem define o topo é você.